Eu acho que assim como há um ideal, né, de família, uma família idealizada, existe um modelo, existe também um modelo, um ideal de cuidado. E os pais se sentem culpados porque não correspondem àquele modelo que é uma abstração, né, uma imposição aí social do que é o cuidar. Então eu penso que a gente teria que voltar os olhos para essa questão. O que é o cuidar, então, né? Por exemplo, pegando a questão da paternidade. Até um tempo atrás, aí na história ocidental, o que era o cuidado do pai? Era o prover. Se ele fosse o provedor, ele estava cuidando. Os estudos de masculinidade vêm mostrar o quê? Olha, o homem moderno está repensando a sua masculinidade e com isso repensando a sua paternidade. Ele passa a querer participar, se ver como pai, a querer educar, mas ainda assim é diferente do cuidado da mãe. Então, assim, né, com essas mudanças sociais, culturais, que cuidado é esse, né, que esses pais estão se cobrando, né? Dentro da nova realidade que se tem, é o que a gente estava falando, a família mudou, mas a sociedade ainda não aceita os novos formatos. O tipo de cuidado também pode ter mudado. E também há uma culpa, eu acho, dos pais para aceitarem essas alterações, que não é só com eles, né? São mudanças aí, não dá para chamar de estruturais, mas eu acho que comuns a vários pais, né? Dentro de um mesmo grupo social e cultural. E mesmo assim, acho que eles carregam essa culpa por não compreender que é um modelo, mas que está sendo, outros modelos estão surgindo, né? De cuidado também, não só de família. Né? E de qualquer forma, algumas coisas a gente tem alguma clareza, né? Por exemplo, se não temos muito certo quais são as novas formas possíveis do cuidar, sabemos exatamente quais são as formas de um cuidar que seriam nocivas. Eu acho que isso, muito do conhecimento científico pode responder, das diversas áreas. Né? Então, quando a gente pensa no cuidar em termos de manter sobrevivência física, então a gente sabe exatamente o que estaria na contramão desse cuidar. Né? Sim. Acontece a mesma coisa com o aspecto do desenvolvimento psíquico, emocional e que vai transformar esse indivíduo, né, no desenvolvimento do seu potencial num ser humano, né, socialmente ajustado, né, capaz de desenvolver suas potencialidades. Então, o que eu trago para vocês agora é o seguinte: existe clareza de que a ausência de cuidados, né, é nociva. Assim como existe evidência também de que alguns tipos de cuidado, ou dispensar determinados tipos de cuidado, pode ser nocivo. Né? Como que é isso dentro da família? Minha pergunta é, o que uma família pode fazer que esteja inadequado ou que seja pouco saudável em termos de cuidado? Nós tivemos uma grande mudança cultural nos últimos 40 anos, aí no mínimo, um pouco mais, né? Uma grande mudança a respeito dos comportamentos, uma grande mudança a respeito das questões morais, das questões sexuais. E talvez um grande prejuízo que os anos de ditadura militar nos trouxeram é um estigma muito negativo da questão da autoridade. Né? Eu vivi a minha juventude, época de universidade, nos anos 60, 70, né? Vivi a vida acadêmica na época da ditadura, então a autoridade era um palavrão. E existe toda uma geração que hoje tem aí 30, 40, 45 anos, que cresceu com a ideia de que tinha que criar seus filhos de uma forma diferente do que foram criados. Né? E tínhamos essa visão do pai tradicional, dessa autoridade rígida, etc., que podemos questionar, obviamente, mas isso acabou caindo para um outro extremo. Né? E hoje uma questão básica que a gente vê no dia a dia de clínica, de consultório, né? Parece, é tão chavão, até tão lugar comum, mas é extremamente importante e difícil de ser lidado. Os pais têm muita dificuldade e até medo de se comportarem como uma autoridade perante seus filhos. Dizer não. Né? O pai tem que ser amiguinho, né? E é muito diferente
um pai que é amigável, um pai compreensível, mas o pai não é o melhor amigo do filho, a mãe não é a melhor amiga do filho. Se antes existia uma ênfase grande numa hierarquia familiar, né, numa supervalorização do topo da hierarquia, os pais, talvez hoje, em alguns momentos, o que a gente tem é um predomínio da horizontalidade, Sim. em que fica difícil, às vezes, os discernimentos de papéis, né? Na forma do cuidado a ser dispensado. Nesse aspecto, eu acho que a não família, tem como não repercutir isso na sociedade. A família e a escola vivem um problema muito parecido, Sim, né? muito similar. Muito similar, né? Essa questão da exato. autoridade. E não né? conseguem se aliar. Não conseguem se aliar. Continuam, Exatamente. continuam em campos de batalha. Então nós temos aquela ideia, né, da escola libertária. Eu me lembro que nos anos 70 a gente lia Summerhill, né? Alex, né? Liberdade sem medo, né? Então aquela ideia de uma escola totalmente paraíso, horizontal. Né? Paraíso, né? perfeito. Então a gente sai daquela escola super verticalizada e vamos na escola totalmente horizontalizada. E hoje a gente sabe que não é nenhum nem outro, nem na escola nem na família. E também não temos um modelo pronto. É um modelo que vai se construindo a cada momento, em cada contexto, em cada relação de família, em cada relação da família com a escola. Justamente, e essa construção implica o enfrentamento dessas questões todas e mais tantas outras que a gente está levantando aqui. O sentimento de culpa é um desafio a ser enfrentado, né? A culpa de não estar conseguindo seguir determinados padrões, de se sentir sempre em falta, né? Sempre à margem, e isso acaba gerando uma tendência dos pais a terem toda essa dificuldade de se posicionarem como autoridade. Por outro lado, Juarez, que vai ser melhor explicador disso, um desejo da eterna juventude, quer dizer, enquanto você permanece como amigo do seu filho e não ocupa a posição de mãe, de avó, né, que são sogra, que são posições altamente que são tão implícitas, ou que o exercício da autoridade se suporta um pouco nisso. Tem uma né? música daquele grupo O Traje a Rigor que é emblemática, não sei se você se Não lembra, ter foi com dos quem anos me 80, revoltar, né? Meus né? dois pais me tratam muito bem, né? Como vou crescer sem ter com quem me rebelar? Então, é o rebelde sem causa. né? E que não consegue, então, construir alguma coisa. Assim, a gente tem elementos em todos os níveis de grupos socioeconômicos, elementos eu não considero abandono, mas é um afastamento por culpa, muitas vezes, né? Um silenciamento, ou por outros desejos aí que também entram em jogo, com certeza. Mas, e que vão trazendo empecilhos. E os jovens e crianças administram isso muito bem, muitas vezes, né? Então, assim, é comum na relação com filhos a gente ouvir o desejo de passar a madrugada jogando numa lan house. A hora que você descobre que tem meninos que, alguns tempos atrás, né, não sei atualmente como é que isso se permanece ou não, mas que entram numa lan house às 11 para sair às 6 da manhã, não importa nem que agregados possam estar envolvidos nessa situação, mas para você passar com 11, 12 anos a madrugada jogando, eu acho que vai naquela direção, por mais dúvidas que a gente tem, e temos muitas em relação que medidas tomar, o que fazer, até onde ir. Algumas certezas. Algumas não vão me tirar. Né? E os argumentos, em geral, são todo mundo vai. Né? Então, aí você pegar um ponto do pai e da mãe modernos que querem ser modernos, né? E o argumento, na maior parte das vezes, é falso, né? Quando você vai ver, na verdade, não foi todo mundo mesmo. Mas acho que são questões que vão estar aí nos desafiando.